Bom, meus amigos, vamos retornar agora do nosso breve intervalo com a materialização das pesquisas, que vira a nossa famosa colinha. E graças a esses amigos espirituais, aos nossos mentores da nossa casa, aqueles irmãos que gostam do estudo e podem nos ajudar fazendo chegar esse material até nós, para que possamos dar uma resumida, porque ele sempre é longo e muito rico, e aqui o tempo acaba sendo até pequeno. Por isso que eu falo para todos, após os estudos, os comentários e tal, procurem na internet também sobre os assuntos que comentamos, não só o meu, mas como de todos os outros companheiros das noites de estudos, que nós vamos achar um material muito farto. Ou mesmo, cada um que tiver oportunidade, pegue o livro dos espíritos, dos médiuns, Obsessão e Desobsessão, e possam depois dar uma folhada, dar uma lida. Vocês vão ver que o entendimento ou a visão do assunto será outra. Sempre haverá um ponto novo aí para discussão, comentário, para enriquecimento do estudo e do conhecimento de cada um de nós. Por isso que eu sempre digo, após este vídeo, virá a nossa querida Magneide com os seus comentários, oração final, e depois o espaço fica democraticamente aberto para podermos interagir. E essa troca de conhecimento, essa outra visão, opinião diferente, divergente, é por isso que o espaço está aberto, para que cada um possa colocar o seu ponto de vista. E através disso é que todos nós vamos enriquecer, os nossos conhecimentos. A troca de conhecimento de um, a ideia de um, de outro, vira um farto material para pesquisa, para que o nosso pessoal lá do Cristo Transformador, lá no futuro, tenha um material para discutir e estudar também nas suas noites de estudos. Bom, vamos lá, meus amigos, para não ficar longo. A pergunta 621, ela fala o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Aí temos a 621A, que é: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? A materialização ficou da seguinte forma: diante da quantidade de informações que temos na atualidade e da facilidade em se obter esclarecimentos, não temos dificuldade em saber o que é correto e o que não é. Atingimos um estágio de evolução que nos permite fazer as devidas análises, saber como direcionar a nossa vida pelos caminhos corretos. Mas existe sim um abismo em que o que sabemos com relação daquilo que realmente praticamos, com relação com aquilo que praticamos. Para isso, necessitamos de algum Código Civil? Algum capítulo específico da Constituição? Precisamos consultar algum livro? Não. Um mentor nos esclarece. A lei de Deus se encontra escrita na consciência. O Senhor a escreveu com todo o seu amor, na qualidade de pai que ama profundamente seus filhos. E onde fica especificamente essa consciência que contém as leis de Deus? Onde ela está? A localização da consciência é um mistério ainda milenar. Mas uma nova teoria, vejam bem, uma teoria científica, uma teoria porque ainda não está devidamente confirmado, de 2020, indica onde ela está. Para o professor John McFadden, da Universidade de Surrey, na Inglaterra, ele acredita que a consciência esteja na energia eletromagnética gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios. A hipótese científica de McFadden foi publicada no periódico, aqui a tradução deve ser Neurociência e a Consciência, abre aspas. Como a matéria cerebral se torna consciente e consegue pensar é um mistério que tem sido ponderado por filósofos, teólogos, místicos e pessoas comuns por milênios. Ele, abre aspas novamente, eu acredito que esse mistério foi agora resolvido
e que a consciência é a experiência dos nervos se conectando ao campo eletromagnético autogerado do cérebro, para conduzir o que chamamos, olha que bacana, de livre arbítrio e nossas ações voluntárias. Fecha aspas. Esse aqui é um resumo do que afirmou o Dr. McFadden, que um comunicado que ele passou para essa revista de neurociência. Aí nas pesquisas, vamos ver, porque eu não havia parado para pensar, a gente sempre imagina, a nossa consciência está onde? No cérebro, né? Mas ela não está definida, ou podemos dizer, é neste ponto do cérebro que se encontra a consciência. Aí vamos pesquisar, encontrei que no budismo existem 8 tipos de consciência, que é a primeira consciência, que é a consciência do olhar, a forma física perante nossos olhos. Além disso, a matéria como enxergamos o todo, o nada e as questões do cotidiano. Possui contato, atenção e sentimentos, num primeiro instante. Tudo toma forma diante do que vemos e sentimos. Aí, da segunda até a quinta consciência, existe a consciência da audição, a consciência do olfato, a consciência do paladar e a consciência do corpo, que é o tato. Corpo e toque diante de objetos, corpos e fatores naturais, língua e gosto para o alimento, nariz e cheiro para a percepção, ouvido e som, olhos e forma. Essas consciências são um fluxo constante e sua natureza é contínua, passando pelo processo de nascimento e morte. A sexta é chamada de consciência da mente, é a seguinte: a mente é poderosa, não tem início nem fim. Ela permite nós, armazenarmos e liberarmos energias boas ou más. Quando sonhamos, enquanto estamos dormindo, a sexta consciência ainda trabalha, porém, ela não possui forma, som e etc. Para o budismo, a sétima consciência se chama Manas. É como se fosse a plataforma para a sexta consciência, a consciência da mente, para se apoiar ou se manifestar. A consciência Manas tem uma visão egocêntrica sobre si. Está sempre em constante busca pelo prazer e a todo modo e momento busca evitar o sofrimento. A consciência Manas ignora tudo aquilo que podemos tirar de proveito do sofrimento e desconsidera as desvantagens da busca somente pelo prazer. Aí a oitava consciência é a última pelo budismo. A oitava consciência é a armazenadora ou armazenamento. Ela armazena todas as energias das outras consciências. Lembrando que todas as nossas palavras, pensamentos e ações são provenientes de nossa vida e nossa mente. E delas são armazenadas energias positivas ou não. E a oitava consciência é responsável por isso. Seriam as nossas experiências, né? Continuando aqui, vários fatores acontecem diariamente fazendo com que armazenemos boas energias, bem como as ruins. É aquela famosa chegar no final do dia, né? Olhar ao espelho e fazer uma reflexão de tudo, né? E aí, é por isso que eu falo, não precisamos de nada para nos lembrar o que está certo e o que está errado, né? Dá aquele tiquinho na coisa, aquilo não foi legal, não foi bacana o que fiz, né? Ou até mesmo falar, poxa, tive uma experiência bacana hoje. Saber tirar um proveito daquilo que já é bom e daquilo que não é tão bom assim. Mas sempre serão experiências que nós vamos acumular, né? Vamos armazená-las. Para lá na frente a gente falar, já passei por isso, não é legal esse caminho aqui não, né? São experiências. Por isso que quando falamos desencarnamos, não vamos levar aquela malinha, perdão, aquela malinha com celular, roupa mais bacana,
levar bens, né? Os bens materiais. Só vamos levar aqui, como minha falecida avó falava, né? Aqui a gente só leva conhecimento e experiências, né? Conhecimento e experiências boas ou más, mas são as que levaremos. Localizei artigos que muitos acreditam que a consciência estava no coração. Olha só. Muitos acham que ela está no cérebro. E um outro grupo acha que a consciência está no nosso corpo astral. Aí um mentor, muitos dos nossos companheiros pesquisam, querendo saber onde fica a consciência e qual a sua engrenagem espiritual. Já falamos com a humildade que pensamos ter, que não podemos viver no futuro se precisamos do presente para aprendermos, e que ele pode nos dar. Falta paciência aos afoitos, porque o aprendizado melhor é aquele feito passo a passo. Com este parágrafo do mentor, podemos chegar à seguinte conclusão, que a localização da nossa consciência, da consciência de todos, ainda é um grande enigma, e que a sua exata, volta, temos a consciência de saber que erramos, não obedecemos aqui os pontos, as vírgulas, aí virou. Voltando, com este parágrafo, um mentor, podemos chegar à conclusão que a localização da consciência ainda é um grande enigma e que a sua exata localização, composição, ainda não foi revelada, permanecendo como um grande enigma e um grande segredo. 7 chaves pelo superior. Esse bate-papo sobre consciência e as leis de Deus pode ser estendida ao infinito. Avancemos nesses conhecimentos de acordo com a nossa evolução. Um mentor. Deus, na sua bondade, quis e quer nos lembrar sempre sobre suas leis, e para tanto envia os grandes benfeitores para instruir a humanidade e fazer lembrar o que ele disse. Para conhecê-los, basta analisarmos suas vidas. Com tudo isso, essa pergunta acaba sendo muito mais complexa e profunda do que parece, não é verdade? Onde está então escrita a lei de Deus? A resposta está no mesmo caminho, na consciência. E aonde está a consciência? É um grande enigma. Um dia será revelado a todos. Assim espero. A 622 é a seguinte: Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei, resposta ou materialização. Se todos temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência, Deus deu uma mãozinha extra, trazendo seres iluminados para conviverem conosco, como Jesus. Diria ainda que poderíamos chamar de aula de reforço, onde todos os que vieram e virão ensinar e relembrar o que não deveríamos nunca ter esquecido, lembrando sempre as leis de Deus, que elas são imutáveis e sempre devemos usá-las, entendê-las, pois são a base para o progresso da humanidade, a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Um comentário de um mentor: é conveniente que busquemos estudar todas as vidas nobres que já se passaram pelo planeta, para encontrarmos nelas os princípios desta ordem estabelecida pela divindade. Mas o nosso progresso e aprendizado não reencarnam apenas, almas iluminadas ao nosso lado, pois precisamos aprender as lições e vivenciá-las no decorrer das nossas encarnações. Uma confirmação vindo da alta esfera: em um planeta não encarnam somente almas de determinadas evolução. As escalas a que pertencem são variáveis, porque as operações são inúmeras. Cada um se encontra em uma faixa, desempenhando missão diferente, mas sobre a direção das mesmas leis. Porém, a obediência de acordo com a faixa a que cada um de nós pertencemos.
A bondade de Deus é tão grande que não conseguimos comparar com nada deste plano, não é verdade? Essa bondade escapa ao nosso raciocínio, mas temos uma forte intuição que no amanhã poderemos entendê-lo. Por enquanto, nos falta compreensão, não é? Temos sempre a certeza que tudo, e temos a convicção que tudo é aprendizado. Sempre o dia seguinte será um dia melhor. Vamos conseguir colocar em prática aquilo que aprendemos. Se erramos, vamos ter a oportunidade de chegar ao final do dia, reconhecer isso. Por que não chamarmos isso também de uma evolução? Não é? A partir do momento que já reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, é uma evolução. É a nossa consciência chamando a nossa atenção. Não é verdade? O trecho abaixo é muito interessante. É de um mentor. Como ver Deus face a face, se não suportamos ainda nem a luz do sol mais de perto? E é essa estrela que nos alimenta diante de Deus. Pode-se dizer que não existe nada que a sua pequenez em relação à grandeza do Pai. Não respeitei ponto e vírgula novamente, aí ficou estranho, né? Então vamos lá. Como ver Deus face a face, se não suportamos ainda nem a luz do sol, mas de perto? Na verdade, a gente não consegue ficar olhando o tempo todo. E essa estrela que nos alimenta diante de Deus. Pode-se dizer que não existe nada que a sua pequenez, a nossa pequenez em relação à grandeza do Pai. Um mentor. Deus confiou Jesus como pastor para nos guiar desde o princípio das coisas na terra. Ele, para vós, é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Deveremos passar por ele para encontrarmos a paz de consciência e os nossos esforços receberão prêmios de luz pela nossa movimentação no bem e na caridade. Continuando, Deus confiou a Jesus nos orientar, e Jesus confiou igualmente essa tarefa a milhares de obreiros sinceros, a missão de caminhar convosco nos roteiros no mundo, cheio de espinhos, nos dando exemplo de confiança, adquirindo experiências para a nossa libertação espiritual. Essas mensagens que a gente encontra de mentores é de uma sabedoria, de uma grandeza ímpar, não? Podemos afirmar que não desconhecemos a lei de Deus, pois que ela está escrita em nossa consciência. Apenas ainda não estamos dispostos a vivenciá-las e ainda preferimos cultivar, em muitos casos, a indiferença, a omissão, o descaso, a vaidade, a violência, a ingratidão, a teimosia e tantos outros defeitos. Né? Esse roteiro sempre nos traz a infelicidade e causam traumas. Se sabemos como devemos agir, por que ainda não agimos de forma correta? Não é? Como nas pesquisas apareceu um trecho aqui que vamos usar mais para frente e tal. Mas existe uma dúvida e uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte: um dia deixaremos de ter o livre-arbítrio? É uma pergunta para cada um de nós respondermos. Se analisarmos que o livre-arbítrio ele nos afasta ou nos chega a Deus, né? Se o livre-arbítrio é uma escolha certa e uma duvidosa, se o livre-arbítrio ele nos leva ao nosso progresso, vamos chamar, e a nossa estacionada, então quando evoluirmos, esse planeta passar de prova e expiação para regeneração, quando formos mentores, não existirá o livre-arbítrio mais. Por quê? Já saberemos o caminho correto a tomar. Não teremos dúvida. Não existirá essa dúvida dentro da nossa consciência. Então podemos dizer que o livre-arbítrio para nós estão com seus dias contados? Olha que pretensão, hein? Cada um pense, né, nesse estilo. Será que um dia o livre-arbítrio deixará de existir dentro de nós? E se deixar, por que deixou? Voltando aqui,
É preciso que tomemos muito cuidado, pois a desculpa que não sabíamos não valerá. Vai acabar isso aí, quando estivermos frente a frente com os reflexos das ações infelizes em que em algumas situações desencadeamos os nossos traumas, não? Aí, quase que aqui no finalzinho, vamos finalizar. Em Mateus capítulo 7, versículo 9, temos: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Imagine Deus o que não faz por nós. Bom, meus amigos, com isso encerramos esta noite de estudo. Ainda não descobrimos onde está gravada a consciência. Se alguém achar algum texto, alguma coisa que possa engrandecer aqui a todos nós, compartilhem, por favor, no espaço democraticamente aberto. E só avisando aqui os nossos companheiros, né, que a nossa casa, desde o dia 9 de setembro, ela está aberta para palestras e passe. Então, 9 de setembro foi uma sexta-feira, e todas as sextas ela abrirão ao público, será aberta a casa ao público às 20h30. Uma pequena palestra e tal, e depois estará direcionada a passes, energização de todos. Não teremos trabalho de desobsessão e nem os trabalhos de saúde. Às segundas-feiras, continuamos tendo, tanto na casa quanto online, o Evangelho no Lar. Às terças, aqui estamos nós, os nossos estudos. Às quartas-feiras, elas são livres, e para quem necessita, marca consulta com a Nildes, que ela às quartas-feiras é um trabalho fechado, para poucas pessoas. São trabalhos direcionados, de desobsessão, um complemento ou o que dá início ao Evangelho no Lar. Começa com uma desobsessão e depois vai para a equipe do Evangelho no Lar. Os trabalhos de saúde ainda permanecem online às quintas-feiras. Às sextas nós temos o nosso espaço livre, colocamos reflexões, humor, alguma coisa, algum evento. No sábado nós temos a nossa companheira Irani, que traz uma beleza de pesquisa que é sobre os grandes vultos da espiritualidade, né? Não só da espiritualidade, né? Quando a gente fala em espiritualidade, pensamos trabalhos espíritas, não. Todos aqueles que trabalham em prol da humanidade, em prol do próximo. São maravilhosas pesquisas e ela complementa nos explicando e fazendo encerramento com as suas orações e vibrações. No domingo, temos a nossa... na quarta-feira o espaço é livre, mas nós temos a nossa radionovela, falha nossa. E no domingo nós temos a radionovela e temos também o passe energético ministrado pela nossa querida Nildes. E mesmo às sextas-feiras, que o trabalho será online, que aí eu acho que eu errei aí, né? O trabalho online às quintas, que são os vídeos de humor ou coisa parecida, permanecerão mesmo com a casa aberta todas as sextas. Então, ela estará aberta para o público, para todos, apenas às sextas-feiras, com palestra, cada sexta uma equipe diferente fazendo a palestra, e teremos os passes energéticos, aquele fortalecimento extra. Não é? Então, todos estão convidados. Meus amigos, já ficou um pouco longo. Após este vídeo, como sempre, não canso de informar a nossa Magneide, fará seus comentários, suas vibrações de encerramento, e depois o espaço estará democraticamente aberto. Quero ouvir a opinião de cada um, aonde está a nossa consciência, em qual parte, ela está aqui, está no coração, está no corpo astral, ou ainda não temos essa revelação. Meus amigos, deixo um grande abraço a cada um de vocês, um beijo no coração de todos. Agradeço a oportunidade bendita que me deram de entrar aos seus lares e agradeço a todos. Foi um enorme prazer, inenarrável ter cada um de vocês aqui esta noite. Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Tchau.